Ele aí. Muito bem-vindo mais uma vez, Eric. Ótima tarde para você. Sempre muito bom recebê-lo por aqui. Tudo em ordem por aí? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão no estúdio, que estão nos acompanhando. Eu estou aqui de camarote ouvindo esse debate bastante interessante da turma. Eu acho que é isso aí. A parte que eu mais gostei foi a questão do TED. Eu não sabia que a Febraban aqui impunha o TED. O Banco Central criou o produto e falou, ó, da primeira vez 5 mil foi ela. Aí ele falou, se quiser baixar, se o banco for responsável, ok. Mas qualquer coisa acima de 5 pode ser TED. Aí a Febraban falou, não, esse filho é meu. Tanto é que tem banco que desde o começo não tem limite. Você R$1 já podia mandar TED. Aí ficava aquela discussão, pô, mas o Banco Central diz que é 5 mil. O Banco Central fala, de 5 mil pra cima, pode ser TED ou DOC. Pra baixo, Febraban, o filho é teu. Ô Cabral, você tava... Tá vendo? Uma aula aí, Filipão. É isso aí, Eric. Ô, Eric, já vamos deixar o Cabral fazer a pergunta. Ele falou assim, daqui a pouco a gente vai esclarecer isso com o Eric. Então, o Cabral, faça a sua pergunta. A história é essa mesma da Febraban, que eu estava comentando, que eu estava vendo na imprensa. Que teve um manifesto, diz que teve uma votação. Eu não sei quem votou a favor e quem votou contra, isso eu não achei lugar nenhum. Mas diz que a maioria era a favor da manifestação e que o Pedro Guimarães não gostou. Diz que partiu dele para dentro do governo para sair a Caixa Econômica e o Banco do Brasil da Febraban se a carta fosse publicada. Só queria saber se é isso mesmo, que ele é disparado o que mais aparece na quinta-feira com Bolsonaro, né? Do Banco do Brasil ninguém sabe hoje quem é o presidente. E da Caixa aparece direto lá. Ô, Cabral, eu não tenho informação para dizer se foi isso, mas faz todo sentido, porque é isso que você falou, tem uma aproximação muito grande entre o presidente da Caixa e o presidente Jair Bolsonaro, e não só nas lives que são feitas, mas também em questões ideológicas, também em questões aí até de entrega de alguns produtos da Caixa que o Pedro tem feito. Então, para mim, faz sentido ter partido dele essa reação. Mas, gente, eu acho que é a não notícia, tá? Porque em se confirmando a saída da Caixa do Banco do Brasil, não vai parar a água aqui em Brasília, não vai parar a economia, não vai acontecer nada exatamente. É aquilo que você estava falando, Cabral, é uma federação somos nós aqui que se juntamos para ser mais fortes, para demandar nossos pleitos, para chegar aqui em Brasília com mais força, etc. Se a gente se divide aqui, somos 4, o Felipe vai para um lado e nós 3 seguimos para o outro, é vida que segue. Então, assim, eu acho que é uma falsa polêmica que está sendo criada, acho que está sendo feita sim uma politização em cima disso. É interessante que ameaçou sair, não saiu ainda, né? Porque também tem essa questão que eu coloquei para vocês, como é uma federação, muitas decisões partem ali e são divididas entre as principais entidades do setor, e ficar de fora disso muitas vezes é prejudicial. Então, eu vejo mais isso como um movimento político, e eu acho que, Cabral, você apontou para o lugar certo. Eu acho que o presidente da Caixa tem essa questão ideológica e política enraizada nele, não é à toa que ele tem essa proximidade com o presidente Bolsonaro. Mas vamos olhar para a questão objetiva. Se amanhã ficar ou não ficar, não vai acontecer nada, gente. Acho que é uma falsa polêmica que a gente está diante, viu? O presidente da Caixa, que politicamente tem se tornado uma força, dizem que pode ser vice do Bolsonaro, dizem que pode sair para governador de São Paulo, enfim, é um nome aí que com bastante evidência, né, hoje. Ele está com bastante apoio, ele tem um carimbo muito forte, que é o auxílio emergencial. Foi um golaço, tá, gente? O auxílio emergencial foi feito ali da noite para o dia, até dentro da questão de TI, de tecnologia. O Brasil deu uma aula para o mundo todo. Então, assim, enquanto muitos estavam patinando em como fazer, lembrando que nos Estados Unidos ainda era cheque lá com a cara do Trump, aqui a gente já estava nas questões digitais. Então, o Pedro tem esse carimbo para levar, tem esse legado para levar com relação ao auxílio emergencial. Acho que foi ali que foi, de fato, que a aproximação com o Bolsonaro. E ele sempre é lembrado, inclusive, para outras pastas. Sempre quando o ministro Bolsonaro balançou aqui, ele sempre foi lembrado como um dos nomes. Primeiro era o Campos Neto, do Banco Central, né? Que também não faz sentido nenhum se amanhã o Paulo Guedes sair, o Campos Neto
substituir, porque se o Paulo Guedes sair é porque deu tudo errado na agenda liberal, o que o Campos Neto vai fazer lá? E quem era lembrado era o presidente da Caixa, porque o presidente da Caixa é mais um cumpridor de ordens mesmo, dentro desse cenário de possível saída do Paulo Guedes. Então, assim, além de ser potencial candidato em 2022, que eu acredito também que tem bastante caminho para isso, ele também tem muito espaço dentro do governo para os outros postos chaves aqui. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto ao que o Cabral colocou, não seria estranho partir dele essa reação, esse comando dessa reação. Mas a questão prática são os outros 500, né? A questão prática disso é o quê? Não é nada. Ô Eric, tem outra questão, né? Já que você falou, não notícia, mas tem uma notícia importante e que a gente até repercute aqui, a questão dos precatórios, né? Por causa do orçamento que tem que ser definido essa semana. E aí os precatórios ficam naquela, vai entrar no orçamento, vai ser um orçamento diferenciado ali, vai ter uma restrição da quantidade de dinheiro a ser destinado para isso, como que vai ser? Tem uma série de discussões sobre esse assunto, inclusive hoje o ministro Paulo Guedes se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre o assunto, para debater sobre o assunto. Queria saber como que você está vendo essa situação aí, os pontos importantes que você consegue destacar para a gente sobre esse tema? Aproveitando, só mais uma pergunta em cima dessa, foi o que eu falei um pouco antes. Na live da sexta-feira lá da XP, Roberto Campos Neto literalmente colocou no colo do Lira, meu amigo. Você prometeu aqui pra gente que tá garantido o teto dos gastos. Então, só para unir isso tudo, se isso estava meio que combinado com o Lira, se não estava, reunião com o Pacheco, por favor. Porque como é tudo o teto dos gastos, vai num bolo só. Eu acho que a gente caminha para uma solução muito favorável. Eu acho que amanhã a gente vai ter uma volatilidade forte. Para quem está acompanhando a gente, anote. Às 14h30, o ministro Paulo Guedes e o time do Paulo Guedes já faz o anúncio do orçamento do ano que vem. Nesse anúncio já vai estar comportado aí questões que a gente está falando de precatórios, de Bolsa Família, então deve ter uma acomodação sim, já dentro do orçamento. Então a minha expectativa é que tenha uma volatilidade positiva com essa divulgação. E ali, amanhã também, baseado no que o Guedes disse hoje, vai ter essa reunião com a presidência, com o presidente do Supremo, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para definir aí a fórmula suprema para o pagamento dos precatórios. E parte dessa fórmula suprema tem, inclusive, um microparcelamento que o Fux já até anunciou ali na quinta-feira no evento da XP, mas o fato é o quê? Vai ser chancelada uma solução. Lembrando que os precatórios são decisões judiciais, então o problema foi criado ali no judiciário e é o Fux que está trazendo, o presidente do Supremo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça que está trazendo a solução, então vai ser amparado juridicamente. Paralelo a isso, Felipe, também tem um aval do TCU, é o TCU que chancela as contas do governo, então o governo vai sair dessa reunião de amanhã, que também vai estar acompanhando, entre as duas cúpulas do Congresso e do Supremo, bastante confortável com a solução que deve se caminhar amanhã. Então amanhã eu acho que a gente vai ter uma volatilidade muito positiva, tanto com a apresentação dessa fórmula suprema a respeito dos precatórios e no segundo momento, que é a apresentação de um orçamento sem furar o teto de gastos. Cabral, aí, meu amigo, depois são outros 500 também, porque uma coisa é você apresentar o orçamento dentro do teto de gastos, uma coisa é a equipe econômica falar que ainda continua rezando a cartilha aí das regras do teto, outra coisa, amigo, é a discussão dentro do Congresso, e aí a gente vai ter que ver, porque normalmente pintam criatividades contábeis e fiscais durante esse processo. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, amanhã é apresentado o orçamento, e até dezembro que é votado esse orçamento dentro do Congresso. E até lá, gente, vai ter muita cambalhota aí que vai ser feita em torno dessa proposta, e normalmente os parlamentares têm sinalizado bastante estripulias fiscais, o que estressa aí o mercado, o que sinaliza descontrole de gasto. Então, a gente vai ter um primeiro sinal positivo amanhã, mas a grande questão é acompanhar. Sobre o Lira segurar a turma, Cabral, eu não sei,
porque o Lira pode até ser uma voz lá dentro, mas ele já foi derrotado várias vezes, e uma das derrotas, vamos colocar um fato bem recente, é a reforma tributária. Ele levou 2 vezes para o plenário, e tem uma questão aqui em Brasília, que é a seguinte: o presidente de uma casa só leva uma proposta para votação quando ele tem a certeza que vai ser aprovado. E o Lira já tentou 2 vezes, e nas 2 vezes tomou um cartão vermelho ali da turma dentro do plenário. Então, assim, pode ser até que o Lira esteja bastante alinhado com o Paulo Guedes na questão do teto, mas, mais uma vez, o que vai definir é a grande maioria ali durante as discussões. E é normal a turma que, em véspera de eleição, ter mais apetite por questões sociais. E é aí que mora o receio com o impacto no teto de gastos. Lembrando que esse orçamento que vai ser apresentado amanhã, que vai ser discutido nos próximos meses, é o que vale para 2022, quando a gente vai ter as eleições e a grande maioria dos congressistas vão tentar a reeleição. O Eric, boa tarde. Você acha que a última grande votação do Congresso esse ano é o orçamento de 2022 e aí acabou, reformas ficarão para o próximo governo, ou ainda há espaço para aprovação de alguma reforma? Eu acho que reformas vamos pegar por... Não travou. Pode falar, Eric. Eu acho que eu ouvi só o começo da pergunta. Ah, tá. Vai novamente, então, Gani. Faz favor. Ô, Eric, boa tarde. A minha pergunta era se o orçamento vai ser a última grande votação de 2021, orçamento para 2022, ou ainda há espaço para aprovação de alguma grande reforma, ou isso vai ficar para o próximo governo? Gani, está um cenário cada vez mais complexo. Hoje, nessa reunião que o Felipe mencionou, que teve com o ministro Paulo Guedes e o presidente do Senado, ele deu uma cutucada ali, e só para quem está acompanhando o dia a dia entendeu que os dois chegaram lá para a imprensa, falando, não, discutimos entre as pautas que foram discutidas, tá a reforma, mas a reforma ampliada, a reforma estendida, ou seja, a reforma dele, não a reforma do imposto de renda, a reforma que trata da PEC 110, que trata das questões que envolvem mais o consumo. Ainda está esse impasse, eu acho que uma proposta matou a outra, colocando todo mundo na mesma página. A proposta que está na Câmara, que trata do imposto de renda, se amanhã avançar, quando chegar no Senado, quando sair da Câmara e chegar no Senado, a tendência é ela ser escanteada, e vice-versa. Se a proposta que o Rodrigo Pacheco está encampando, que é essa PEC 110, que trata do consumo, chegar na Câmara, o Lira já deu todos os sinais também que não vai avançar. Então parece que uma coisa anulou a outra, a gente está com um calendário bastante apertado, há uma expectativa ainda com um avanço da questão dos Correios, que está numa comissão no Senado, mas ainda tem muita resistência, porque dentro dessa comissão do Senado, o presidente da comissão, que é o senador Otto Alencar, é contra a privatização dos Correios, então dificilmente ele vai colocar isso em votação dentro do prazo que o Pacheco quer. Então, assim, acho que a grande notícia vai ser, Gani, a não estouro do teto. Eu acho que daqui para frente as reformas vão se tentar avançar dentro de uma casa e de outra, mas acho que não vai ser conclusivo dentro do Congresso. E para o investidor, a grande notícia vai ser o seguinte: não fizeram as estripulias que pretendiam fazer dentro do orçamento, não se segurou o teto até o final do ano. Então, assim, acho que vai ser mais a não votação do que a votação de uma reforma, a boa notícia para o investidor. E a gente está caminhando cada vez mais para esse calendário estrangulado. Que esse microparcelamento, um eufemismo aí para um calote, né? Mas o mercado parece que digeriu bem, né? Quer dizer, o mais importante era preservar o teto dos gastos, mesmo jogando o pagamento lá para frente, né? Gani, foi. E aí tem uma diferença bastante sutil. O parcelamento que tinha sido proposto anteriormente foi proposto pelo Executivo. Então foi um sinal do Executivo de que poderia ter novas escapadas com relação ao teto de gastos, porque dentro do parcelamento existia a lógica de criação de fundo
um fundo fora do teto de gastos para amortizar esse parcelamento. Então, foi um sinal ruim, um sinal trocado muito ruim o investidor. Desta vez, é um parcelamento que vem com a chancela do Supremo, então vem dentro de uma solução que o próprio Supremo está encontrando para o pagamento disso. Então, não é então uma sinalização de que o governo está se inclinando para questões populistas em pré-eleição. Tá? Eu acho que isso aí é muito importante. Acho que o investidor teve essa leitura de que não, é preciso fazer, de certa forma, seja um micro ou um macro parcelamento, é preciso para que o orçamento tenha algum respiro no ano que vem, mas é uma solução que vem do Supremo. E se vem do Supremo, não vem com uma chancela populista de que estão tentando achar alguma forma para fazer mais gastos em um ano pré-eleitoral. Então, por isso que eu acho que houve essa acomodação. Não está claro o que vai ser esse microparcelamento, mas, como você colocou, eu acho que houve um outro entendimento que não foi aquele entendimento inicial com relação à PEC. E aí tem um ponto muito importante, Gani, que está na fala do Paulo Guedes, e é algo que a gente também já tem batido bastante no nosso material de análise, que é o seguinte, que é um outro cenário positivo que a gente deve ter no curto prazo. Com essa fórmula suprema, a PEC vai ficar para segundo plano. Essa PEC está prevista para ser votada amanhã, estava prevista para ser votada amanhã numa comissão da Câmara, que é o primeiro passo dela, a tendência é que nem ocorra essa votação. Isso vai ser positivo para o mercado financeiro, porque a turma vinha vendo essa proposta como um grande impulsionador aí de rompimento de tetos de gastos. Então, é bastante positivo a fórmula suprema para encaixar dentro do orçamento, que vai ser anunciado amanhã, e também para ficar claro, e aí até na palavra do Guedes hoje mais cedo, de que essa PEC não vai ser a solução. E não sendo a solução, a gente então deve ter uma reação positiva por parte do investidor nesta terça e quarta-feira. Excelente. Ô Eric, eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tenho mais várias. Você tem até as 3? Eu ia mudar de assunto, mas você tem alguma relacionada a isso, Cabral? Não, eu tenho sobre STF e 7 de setembro. Essa aí vamos deixar por último. São 2 assuntos diferentes. Tá, achei que era... Não, um é Senado André Mendonça, sim, e o outro é sobre a manifestação. Tá. Vamos então de André Mendonça, até porque tem uma questão aqui do MPK falando até votação do candidato à vaga do STF está parada. Não está andando lá no Congresso. Cabral? E eu estava vendo que é o mais longo período de indicação, votação dos últimos 20 anos de um candidato ao STF. Ele está, eu acho que há 7 semanas indicado, e há 7 semanas ainda nem começou a discussão no Senado. E aí, como é que está esse imbróglio todo? Sabemos da confusão, Alcolumbre, Bolsonaro, que ele no final não saiu tão bem do Senado, ciúmes de Pacheco, possibilidade de jogar alguém do STF. E como é que está esse imbróglio? Sai... Porque não tem problema ficar com menos uma, não vai ficar eterno, né? Aí tem uma sessão bastante sensível, respondendo ao MPK e ao Cabral, que é um momento muito ruim, tá, para colocar esse tema em votação. E lembrando, gente, essa votação é uma votação secreta, tá? Não aparece a turma ali que está traindo ou a turma que está contrária ao governo. Então, esse é uma verdadeira ferramenta que pode ser utilizada neste momento que a gente está vendo essa briga entre judiciário e o executivo, respingando também dentro das duas casas. Então, assim, colocar em votação hoje, Cabral, é correr o risco do governo perder, tá? Inclusive, saiu até uma matéria hoje no Estadão, que eles fizeram um levantamento com os senadores, apontando isso, que para você... Para o André ser indicado, precisa de 41 votos, ele hoje teria 23, o resto da turma está em silêncio, não quer dizer o voto. Então, assim, seria arriscado. Então, dentro do calendário, para o governo é mais positivo esticar esse calendário, tá? Bater recorde em cima de recorde de adiamento do que botar amanhã. Há esse risco de perder. E depois tem toda essa questão que você falou aí do ambiente
que ainda não está distensionado, tá, gente? Há vários movimentos ainda por parte do presidente, há várias investidas por parte do presidente, e a gente vai ter que conviver com isso, tá? Porque o background disso, o pano de fundo disso, é a questão do voto impresso. A questão do voto impresso, a gente já teve uma solução dada pelo Congresso, é uma solução que não foi totalmente digerida pelo presidente Bolsonaro, e a gente vai viver com isso até 2022 e até após 2022. Então, coloquem na agenda que isso também vai ser foco de muita volatilidade, muito motivo ainda de desgaste entre os poderes, principalmente o executivo e o judiciário. Ô Eric, só para eu mudar de assunto rapidinho, mas é um assunto que a gente precisa falar, que é a questão da inflação ali, do aumento da tarifa vermelha, né, da bandeira vermelha, e isso acaba gerando um desgaste ali, né? Até o próprio Ministério de Minas e Energia não quer falar sobre apagão, não quer falar sobre racionamento, mas é uma questão bastante sensível, né? Trazer de volta aquele cenário, né, de apagões, cenário de racionamento, inclusive às vésperas, né, de um ano eleitoral, às vésperas de uma situação que a gente já está polarizada ali, a questão eleitoral, né? Queria saber como que você está vendo essa situação aí, o que o governo está articulando para conseguir sair bem dessa situação já problemática. A articulação aqui em Brasília tem sido mais com a turma do tempo mesmo para fazer chover, viu? Porque não tem muita solução, não. Dentro dessa questão, gente, o apagão em si, eu acho que tem um impacto maior na questão econômica, porque é aquilo, a gente vai viver um período aí de pós-pandemia, em que alguns setores vão tentar ganhar tração novamente. Como é que ganha tração sem energia, sem luz? Na questão da popularidade do presidente, o apagão em si, eu acho que resvala, mas não é definitivo. E para basear o que eu estou falando, eu pego até um acontecimento que teve em São Paulo, que foi a última eleição do Alckmin para governador. Teve uma questão hídrica em São Paulo muito forte, teve falta d'água em plena campanha para a reeleição dele, e muito curioso que isso não abalou os votos que ele recebeu, ele foi reeleito. Então, assim, essas questões são questões que podem impactar o dia a dia, mas eu não sei se isso é definidor para uma eleição. Eu acho que o que pode ser definidor para a eleição vai ser patinar na questão econômica. E na questão econômica, eu acho que o governo acaba tendo risco, sim. E lembrando que a gente vai ter uma eleição muito polarizada e qualquer escorregão de um dos lados vai ser abrir espaço para o outro campo avançar. Então, Felipe, eu acho que dentro da questão técnica, eu acho que o governo está procurando fazer o possível. Tem muito relação com clima, tempo, tem muita relação com questões de chuva, então não tem muito o que fazer dentro disso, mas eu acho que o impacto eleitoral é dividido dessas duas formas. O impacto no dia a dia é minimizado, mas o impacto na economia, que também acaba indo para o dia a dia, mas é um impacto que impacta toda uma cadeia, todo um setor, toda a sociedade. É isso aí que deve pesar no voto do eleitor com relação a essa questão de energia. E, logicamente, como você falou, tem inflação, tem todos os outros fatores que se somam a isso. Maravilha. Alguma pergunta? A gente já pode ir para a última e derradeira do Cabral? Eu acho só um detalhe, eu acho que culpar um governo que assumiu há 2, 3 anos sobre crise hídrica, independente de ser Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique ou Temer, é maldade, mano. Não deu tempo. Se você falar do Alckmin, ok, PSDB no poder há 16 anos. Então poder falar, Alckmin, você pode não ser culpado, mas teu partido está no poder e você era vice do anterior. Mas, pô, se fosse Dilma no poder, eu não ia culpar ela de crise hídrica. Se fosse Lula no poder, não dá para culpar. 3 anos ser mal... Pô, não é assim fazer um projeto hidrelétrico, energia. Você não faz assim, pelo amor de Deus. Dia, né? Acho que vira mais, assim... aproveitamento político do que uma coisa racional. Eu avisei para ele um estudo. Pô, mas avisou para o Ministério que vai pensar, vai repensar isso dá meses, povo. Não é assim, o culpado. E muita gente, acho que a população associa São Pedro, entendeu?
Não, assim, até no título de brincadeira mesmo, não tá chovendo, por isso que não tem energia. Eu acho que com isso o político absorve um pouco menos. Mas isso vai ser usado como narrativa contra. Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Ô Cabral, faça a sua 7 pergunta. de setembro. Vamos lá, meu amigo. 7 de setembro, terça-feira que vem. Você vem aqui na BMC? Vocês vêm? Boa pergunta, vai ter BMC? Vai, né? Terça? Segunda, Terça não, segunda. né? Segunda sim. Terça não. Segunda sim. Segunda trabalhando. Segunda, Não dá pra inclusive- emendar o feriado, viu, Cabral? Você Não, eu tinha não falado devo que você tá queria aqui. viajar. Segunda, inclusive, o Eric Não tem devo ter que- um grande entrevistado, né, Eric? Já tá marcado até, convidado de peso aí. De peso? Sou eu? Não, peso político. Ah, tá. Pra mim era peso, tá. Eric, 7 de setembro. 7 de setembro. E aí, vão invadir STF? Como é que Brasília está se preparando? Por que isso? Eu participo de uns grupos num Clubhouse que tem assim, de extrema esquerda num grupo, no outro extrema direita. Eu entro em todos, não tô nem aí. Qualquer grupo eu vou lá e escuto. E eu tava escutando esse final de semana, não, foi semana passada, não foi final de semana. Um grupo de organizadores do setor agro do interior de algum lugar do Brasil. Que eles vão sábado já para Brasília. Eles já vão estar aí sábado. Eles não vão antes. Eles já vão estar aí para preparar o ambiente. E falou, a gente não tem certeza se vai conseguir controlar ou não a multidão para invadir o STF. Você acha que o STF está se preparando para alguma retaliação? Não está? Vai deixar entrar e depois vai dar uma de inocente? Dizer, inocente que eu gosto de sentido, não sou eu que vou barrar a população, mas não deveria ter entrado, a manifestação piora se entrar no STF, que eu acho que o foco é STF. O foco não é deputado, nem vereador, nem senador. Acho que a gente pode até criar um tumultozinho ali, mas como a briga do Bolsonaro tá com o STF, eu acho que o foco vai estar ali. Você escuta alguns rumores em Brasília no caso seria a polícia distrital, né? Não acredito que o exército faça isso por causa de Bolsonaro e etc. Fazer uma proteção melhor em volta do STF, porque o que eu tenho escutado em alguns grupos que os caras eles falam, a gente não quer invadir, mas a gente não controla a multidão. Resumindo, eles querem invadir. Você acha que vai ser uma reedição do Capitólio? Não sei, a minha dúvida é essa, literalmente, você escuta isso nos grupos, os caras vão chegar sábado, muita gente vai chegar sábado em Brasília para já preparar, e eu não sei como é que poderia ficar esse ambiente político se tivesse literalmente uma invasão, entendeu? E aí, o que escuta por aí, por favor? Cabral, eu acho que primeiro a gente tem que olhar sobre o aspecto simbólico, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro está sendo bastante inteligente ao utilizar um feriado, ao utilizar um dia nacional como uma bandeira dele, né? Hoje já existe até aquele debate, se você colocar uma camisa do Brasil, você é Bolsonaro, e muitas vezes você só quer torcer pela sua seleção. Então, ele já está criando esse caldo de cultura, que é muito interessante, sobre o aspecto de estratégia política, ele já está criando esse sentimento nacionalista atrelado ao governo dele. Então, eu acho que a gente tem que olhar sobre esse aspecto também. Esse movimento é bastante interessante, eu acho que vai ser um movimento grande, tá? Se lembra que na semana passada chegou a comentar que, mas o Mourão disse que vai ser um movimento pequeno. Eu não acredito. Eu acredito que o Bolsonaro vai mostrar um pouco da sua força popular agora, no dia 7 de setembro. E com relação a questões de invasão, Cabral, se a gente que está aqui, a gente já sabe que pode ter essa invasão no dia 7, imagina a inteligência do governo do GDF aqui em Brasília, imagina a inteligência do Supremo Tribunal Federal. Normalmente, Cabral, é setorizada aqui, quando essas coisas acontecem, quando aconteceram em outros governos, prenúncios de grandes manifestações, haviam divisões aqui na esplanada do Ministério, de gradeado mesmo, colocar assim, quem é a favor de um lado, quem é a favor do outro, e tinha um gradeado monstruoso aqui, né, em plena esplanada dos ministérios. Eu acredito que isso vai ser reforçado, eu acredito que tem essa ligação direta com o GDF, até porque degradar qualquer ministério, qualquer tribunal aqui, acaba depois voltando contra a própria imagem do governador aqui de Brasília, independentemente se é PT, se é azul, se é verde ou se é vermelho. Então, assim, eu acho que vai ter esse reforço, eu acho que vai ter essa separação, sim, mas eu acho que a turma vai querer também fazer a sua graça, a turma vai querer
vai fazer o seu protesto, o foco está sendo muito grande em cima do Supremo e vai ter essa pressão, mas eu acho que vai ficar nisso, tá? Eu acho que a gente vai ter um simbolismo, vai ter a demonstração de força do Bolsonaro e vai ter alguns cartazes, algumas tentativas de um ou outro isoladamente, mas se invadir o Supremo, Cabral, é porque a inteligência foi muito falha. Porque se você, uma semana antes, já está falando nisso, imagina a turma que vive disso, vive dessa questão de segurança, vive dessa questão de montar estratégias ali para que o pior não aconteça. Então, eu acho que a gente vai ficar muito na retórica, muito na questão visual, do que na questão física mesmo, de tentativa de invasão. Tem mais uma? Dá tempo, Felipe? Ou não? Tá. Não deu. A Débora não deu pra gente. Vai. Débora não já tá olhando. estamos no limite aqui, viu, Gani? Desculpa aí, mas... Eu volto na próxima. A gente vai ficar pra próxima mesmo, o papo engatou aqui. Eric, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Desculpa não termos mais tempo, é que a gente já está aqui 3 horas da tarde, a Débora já entrou e já está assumindo o posto. Mas obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Forte abraço para você, ótima semana, viu, Eric? Eu que agradeço a participação, é sempre muito agradável estar com vocês aqui na segunda-feira, com essas perguntas aí que nos força a tirar as melhores respostas. Fico aqui desejando a todos aí um ótimo fim de programa e uma ótima semana.